Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso. Passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o seu dia venha ser cheio de Deus, que o seu dia venha ser cheio do Espírito Santo, que venhamos entregar a nossa vida àquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que é fiel, aquele que tem o seu poder, aquele que nos ama, aquele que pode mudar a história, aquele que pode entrar com a salvação e a vida eterna na minha e na tua vida, aquele que nós podemos contar todos os minutos. Amém? É desse Deus que eu vim falar. Aquele que é o teu Pai, que salva, que livra, que tem a vida eterna e que ama o seu povo. Amém? Eu quero deixar a palavra lá em Salmos capítulo 66, no versículo 3. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Meus amados, nunca se viu, nunca jamais haverá um Deus igual ao nosso Deus, que Ele fez os céus, que fez a terra, que com o poder que o Senhor tem, Ele, com a palavra, Ele fez. Sabe por quê? Porque o poder está sobre o Todo-Poderoso. Então eu vim aqui para te dizer que nunca jamais a gente vai ver um Deus tão grande, tão lindo, tão maravilhoso como esse Deus que Ele fez os céus e a terra. Ele tem poder, Ele tem o controle em suas mãos. Você pode estar aí passando por qualquer situação, mas o Senhor nunca perdeu o controle. Você pode até ter perdido o controle da situação que você a qual você está passando. Você pode ter até perdido o controle dessa situação. Você pode estar até dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que é o fim. Mas o Senhor, Ele jamais perdeu o controle. Põe essa situação na palma das mãos daquele que é fiel. Coloca tudo nas mãos do grande, do rei de Israel, o maior de todos. O Senhor é aquele que pode mudar a minha, pode mudar a tua história. O Senhor é aquele que pode entrar com a providência na nossa situação. Porque o meu Deus é um Deus que é um Deus de milagre. Amém? Então, quão temíveis são os teus feitos, meus amados? Eu só conheço um Deus. Que Ele abriu o mar, que Ele fechou o mar, que Ele estava dentro daquela fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e nada aconteceu com eles. Na cova dos leões, a mesma forma, nada aconteceu. Sabe por quê? Porque aquele que é soberano, ele entra na nossa causa e ele faz o impossível acontecer. Nós somos falhos, cheios de defeitos, humanos, e quando a gente olha para uma situação, a gente diz, não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque humanamente tem coisa que não tem mais jeito mesmo, não. Só quem pode fazer é o Senhor. Então, diante de um Deus tão tremendo, que faz feitos terríveis, temíveis, grandes, poderosos, eu vim aqui para te dizer que tu tens um Deus que tu pode acreditar e confiar. Porque aqui, você lê na Bíblia, você pode ver que o Senhor, Ele entrou na causa. E Ele não deixa seu povo envergonhado, nem sem resposta. Então, diante da situação que tu estás aí passando, diante desse problema, dessa situação, dessa questão, eu vim te dizer que tu tens um Deus que Ele entrou na causa de Lázaro, que estava morto há 4 dias, e ressuscitou ele. E a situação onde era tristeza, virou alegria. E aonde não tinha mais jeito nem mais saída, o meu Deus fez, porque o controle está nas mãos daquele que pode fazer. Muitas das vezes a gente não tem mais ânimo, nem mais vigor, nem mais esperança. Mas com o Senhor nós temos esperança. Com o Senhor nós temos confiança. Com o Senhor nós sabemos que pode ser feito um milagre. Que o Senhor é aquele que nunca perde controle, nem perde causa. Porque quem batalha pela minha e pela tua vida
Porque quem peleja pela mim e pela tua vida é aquele que é fiel. É aquele que é o nosso Pai, o nosso ajudador, o nosso cuidador. Muitas das vezes ninguém dá nada por nós. Muitas das vezes estamos sozinhos, sem família, sem ninguém do nosso lado. Mas nós temos um Deus que lá dos altos céus, Ele se faz presente na nossa vida. E Ele faz o impossível acontecer. Então somente conta os teus problemas, as tuas dores, a situação para um Deus que Ele entra na causa e faz o impossível acontecer na minha e na tua vida, porque Deus é fiel. Então eu vim aqui para te dizer que não perca a fé, nem a confiança e nem a esperança, porque tu tens um Deus que lá dos altos céus tem o comando, tem o controle, que faz o impossível acontecer na vida daqueles que estão esperando e confiando no Senhor. Porque o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca jamais haverá um Deus, nunca jamais vai ter um Deus como nosso Deus. Ninguém jamais ouviu falar de um Deus como nosso Deus, que Ele faz o impossível, porque Ele é o eu sou, o grande eu sou, o dono de tudo, que nos ama e que faz o impossível acontecer na causa daqueles que estão esperando pelo Senhor, estão na posição e na obediência. Então descansa o teu coração, coloca essa causa nas mãos do grande, porque o Senhor nunca perdeu batalha e nem o controle. E quando o Senhor, Ele entra com a providência na minha e na tua vida, nem mosca de pé, porque o nosso Deus é tremendo. Amém? Deus seja louvado.